Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, uma aula muito importante. Hoje a gente vai falar de educação para o trânsito, né? Inclusive, já faço uma ressalva para vocês, para aquele candidato que pretende fazer concurso para a área de Detrans, né? Detrans aí, qualquer Detran do Brasil, e especificamente para o Detran, para o cargo de agente educador, digo para vocês que este assunto aqui, educação para o trânsito, sempre vai ser uma potencial questão de prova, né? Professor, educação para o trânsito. É claro, todas as ações de educação, ela deseja o quê? Ela deseja a formação, a educação das pessoas, né? Vou ter que fazer uma ajuda à memória para vocês. O trânsito brasileiro, o nosso código de 97. Professor, como é que era a situação do trânsito em 1997? Era caótico, né? Inclusive, hoje nós temos um trânsito bastante perigoso, né? E aí o seguinte, nós já vimos lá na primeira aula que o objetivo do trânsito é o quê? Do Sistema Nacional de Trânsito, todos os órgãos e componentes é o quê? Proporcionar sensação de segurança, a preservação da vida. Então, é o seguinte, e se você analisar as estatísticas de trânsito, o que acontece com as estatísticas de trânsito? Você vai verificar o seguinte, que os maiores motivos, né, 99%, 99%, não, vamos colocar em 95% aí, de todos os acidentes de trânsito, em especial aqueles aí que levam aí a lesão corporal grave ou aliás, a lesão corporal ou homicídio, né, ou a morte no trânsito, são decorrentes de quê? São decorrentes, né, de desrespeito às normas de trânsito. Então, tá ocorrendo o quê? Um desrespeito às normas de trânsito. Então, professor, para evitar esse desrespeito, um dos caminhos é a educação para o trânsito, né? É a educação para o trânsito. Ah, professor, qual que é o outro caminho, professor, que nós temos aí para moldar o comportamento da sociedade? Primeiro caminho, o mais seguro, é a educação do trânsito, e aqui a gente vai falar para vocês algumas diretrizes específicas nesse sentido. O segundo caminho é você sendo o quê? Mais rigoroso, punindo, né, com maior severidade, ser mais severo para o condutor infrator, né? Então, o que acontece? Nós vamos perceber, quando nós estudarmos lá o capítulo das infrações de trânsito, que o legislador, ao longo desses 20 anos, mais de 20 anos, o que acontece? Ele foi sendo cada vez mais rigoroso com as penalidades, com as infrações de trânsito. E, ao mesmo tempo, também ocorreu o seguinte, né? O legislador também aumentou também aí bastante a punibilidade nos casos dos crimes de trânsito, que a gente vai estudar uma super aula de crimes de trânsito. Bacana, pessoal? Então vem comigo aí. Então, educação para o trânsito, eu digo para vocês que isso aqui é o caminho, tá? Isso aqui é o caminho. Tá? Isso aqui é o caminho. Isso aqui é o caminho para a gente ter um trânsito mais seguro, né? Para preservar ainda mais a vida das pessoas. E a educação para o trânsito, nós estamos aqui no artigo 74 até o artigo 79 do CTB. Professor, educação para o trânsito, como é que será feito? Vem comigo. Primeiro ponto, né? Capítulo 6º do CTB, Educação para o Trânsito, artigo 74. A educação para o trânsito é um direito de todos e constitui dever prioritário dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, né? Então, educação para o trânsito. Essa ação de educar é um direito de todos. Olha só que o legislador colocou, né? Todos, né? Ou seja, todos aqueles, né, que são usuários do Sistema Nacional de Trânsito, né? Tudo bem, professor, é um dever, é uma obrigação, um dever funcional de quê? Dever prioritário, ou seja, né, os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito têm um dever prioritário de tratar este assunto como educação, né? Educação para o trânsito. Isso aqui pode ser objeto de prova, né? Tudo bem, professor? Vem comigo, né? Aí, o parágrafo primeiro vai trazer a obrigatoriedade, né? A obrigatoriedade desse produto. Quem que está obrigado? Ele foi bem específico neste assunto, olha só. É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão. Olha aí, uma coordenadoria de educação para o trânsito em cada órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito. Todos os componentes
todos os componentes do Sistema Nacional de Trânsito, todos os DETRANs, tá? Todas as secretarias aí municipais de mobilidade urbana, que são os órgãos executivos aí, executivos e rodoviários municipais, por exemplo, são obrigados a ter o quê? Ter uma coordenadoria para ter um produto específico que é de coordenar educação para o trânsito. Por isso que eu digo para vocês, para quem faz concurso do DETRAN, a gente tem acompanhado aí os editais do DETRANs, né, que está tendo concursos para esses cargos específicos, né, que é agente educador de trânsito. Ora, se você vai fazer o concurso para o cargo agente educador de trânsito, por que você está fazendo, por que o órgão está fazendo concurso para este cargo? Porque o órgão teve que criar esse cargo para cumprir o disposto do artigo 74, parágrafo 1º, para o provimento aonde? Na Coordenadoria Educacional de Trânsito. Você pode ter certeza que a banca examinadora sabe disso. Logo, sabendo disso, a potencial questão de prova aí nesse sentido aqui, ok? Vem comigo. Parágrafo 2º, vem lá. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover, olha aqui uma coisa interessante, órgãos executivos de trânsito, né? Aí os órgãos executivos de trânsito, aí nós temos DENATRAN, temos os DETRANs e as secretarias de mobilidade urbana, secretarias aí municipais, né? Ok, né? Dentro de sua estrutura organizacional, ou seja, vai ter uma coordenação educacional, ou mediante convênio, olha aí a probabilidade, ou mediante convênio, ela própria, ou terceiros, né? Ou funcionamento de escolas públicas de trânsito, né? Então, cada DETRAN, cada secretaria municipal deverá ter uma o quê? Escola pública de trânsito para formação aí de multiplicadores, né, no sentido de um trânsito aí mais seguro para todos. Bacana. Então, esse aqui é o artigo 74, né? Vamos para o artigo 75. Então, qual que é o trabalho do artigo 74? Qual que é a ideia central do artigo 74? Primeiro, ele instituiu educação para o trânsito, o direito de todos, né, e um dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. O segundo recado do artigo 74 foi a obrigatoriedade da existência de uma coordenadoria de educacional específica para tratar deste assunto, né? E, finalmente, obrigou o quê? Todos os órgãos executivos, na prova pode cair rodoviários, né? Que deverão ter o quê? Dentro da sua estrutura, ou pode ter um convênio específico em escolas públicas de trânsito para aí, fins de multiplicadores de geração de conhecimento. Bacana? Esse é o trabalho do artigo 74. Vamos para o artigo 75, né? O artigo 75... ele tem uma ação bem específica, né, de campanhas aí, de campanhas setoriais. Vem comigo. O CONTRAN, né, o Conselho Nacional de Trânsito, estabelecerá anualmente, então olha aí, estabelecerá anualmente os temas e cronogramas de campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito. Prof, e aí? Vem comigo, né? Então vamos lá, educação para o trânsito. A gente falou no artigo 74 dessas responsabilidades. O artigo 75, ele dá o quê? Ele dá uma orientação para as campanhas, né? Então é o seguinte, como é que vai se fazer, por exemplo, esse produto educação para o trânsito? O artigo 74, 75, ele é claro, né? Através de quê? De campanhas publicitárias, campanhas educativas, né? E essas campanhas educativas, quem vai dar o norte do assunto a ser tratado anualmente, através aqui, ó, quer ver, ó? Todos os anos, períodos que o CONTRAN, anualmente, quem será o CONTRAN? Então, o CONTRAN, através da resolução 30, ele dita, por exemplo, né, os temas das campanhas a serem utilizadas, a serem praticadas no âmbito de todos os órgãos executivos, todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, no sentido do quê? De conscientização. Tá? Aí o legislador traz a parte final do artigo 75, uma palavrinha, em especial. Professor, o que significa esse em especial? Significa dizer que nós temos alguns períodos do ano onde nós temos maior incidência, maior perigo no trânsito. Quais são esses períodos? Né? Referentes às férias escolares, olha aí, né? Feriados prolongados, né? E a Semana Nacional de Trânsito, que aqui é uma semana educativa, né? Então, período das férias escolares,
aumenta o fluxo de veículos, principalmente nas rodovias, também nos feriados prolongados, né? E na Semana Nacional de Trânsito, ou seja, então sempre nessas datas, nesse período aqui, prestem muita atenção, tá? Os órgãos aí, o Sistema Nacional de Trânsito, deverão estar sempre promovendo campanhas educativas sempre do âmbito nacional, que vai seguir o quê? As diretrizes da Resolução 30 de 1998, né? Parágrafo 1º. Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito da sua circunscrição, de acordo com as suas peculiaridades locais, né? Ou seja, o parágrafo 2º falou, opa, a responsabilidade não é apenas no âmbito nacional, mas cada órgão ou entidade deverão o quê? Deverão, olha o verbo aqui, dever, está obrigando eles o quê? Promover campanhas locais, né? Campanhas locais também sobre a educação para o trânsito, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui, né? Olha só, o parágrafo 2º, ele está dando aí, criou um dispositivo muito importante de divulgação na mídia, né? Olha que diz o parágrafo 2º. As campanhas que tratam este artigo, né, essas de orientação do CONTRAN e também aqui as locais, né, são de caráter permanente. Ou seja, não é apenas, né, nas datas especiais, permanentes, ok, né? E os serviços de rádio e difusão sonora, sons e imagens explorados pelo poder público, são obrigados a difundi-las gratuitamente com a frequência recomendada pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito. Então, todo mundo que tem uma concessão de rádio ou imagem, televisão, por exemplo, que está sendo explorado são obrigados a difundi-los de forma gratuitamente, né? Ou seja, aí, o legislador sabiamente deu instrumentos aí gigantescos e necessários para quê? Para promover o assunto educação para o trânsito, né? Ótimo, né? Bacana, né? Ok, né? Então esse aqui é o trabalho do artigo 75, né? E agora, professor, agora, claro, o artigo 76, né? Que diz? Quando a gente fala aqui, gente, né, educação para o trânsito, né? Quando nós falamos de educação para o trânsito, né? Educação para o trânsito, a gente fala educação. Cara, educação no âmbito do governo federal. Qual que é a maior autoridade, né? A maior autoridade, quando a gente fala de educação do produto educação, é claro que é o MEC, o Ministério da Educação. Então, o artigo, tá, 75 e o seu parágrafo único, ele vai trazer atribuições específicas, responsabilidades específicas para o MEC, né? Então, o artigo 76 você tem que vincular, é aquele artigo do MEC, Ministério da Educação. Vamos lá, tá? A educação para o trânsito é o nome do produto, né? Será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, né? Por meio de planejamento, ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e Educação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, das respectivas áreas de atuação, né? Vamos comigo, temos muitas coisas a explicar aqui neste assunto aqui. Então, educação para o trânsito é o produto, né? O legislador, sabiamente, ele diz, se você quer ter uma educação, você tem que começar desde a base. Então é o seguinte, será promovida na pré-escola, nas escolas de 1º, fundamental, 2º grau, médio e 3º grau superior, tá? Eu tenho bastante orgulho de dizer para vocês que eu sou desse período aí, do 1º, do 2º e 3º graus, e particularmente eu gostava bastante, né? Por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, educação da União dos Estados, né? Então ele está trazendo que esse produto aí, ele deverá ser difundido aonde? Nas pré-escolas e no fundamental, médio e superior. Claro que aqui ele está obrigando também uma participação de quem? Do Sistema Nacional de Educação, da União, MEC, os estados, Secretaria de Educação e município também, das suas respectivas áreas de atuação. Aqui, dá um start aqui para convênios, ok? Professor, isso aqui cai em prova? Cai, vem comigo. Detran Espírito Santo 2010, banca do CESP.
A lei que prevê que a educação para o trânsito seja difundida em todos os níveis de ensino, né? Ficando apenas a pré-escola desobrigada à sua observância, né? Olha a pegadinha capciosa da prova, né? Do examinador. Então, professor, essa questão está errada, né? Por que, professor, que essa questão está errada? Porque no caput do artigo 76 ele é bastante claro, ó. Pré-escola e nas escolas. E aqui no comando da questão, ele está colocando aqui, ó, ficando apenas a desobrigada. Então é errada. Então a pré-escola também é obrigada a promover aí educação para o trânsito, desde as nossas criancinhas de mamana caducando aqui, né? Bacana, gabarito errado. E agora, professor, agora vamos para o parágrafo único, né? Então o artigo 76, ele é o artigo do Ministério da Educação, o papel dela, né? Agora, o artigo 76, o parágrafo único, ele é mais claro. O caput do 73, ele trouxe a obrigação de forma ampliada, né? Ampliada aí, estados, municípios, educação, pré-escola, né? Já aqui, ele já é bem pontual, ó. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação, tá? Do Desporto, mediante proposta do CONTRAN, né, que é um órgão importante no sistema nacional, e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, tá, Então, existe um Conselho dos Reitores, né, diretamente, ou seja, né, o Ministério da Educação, ou diretamente, ou mediante convênio, promoverá. Então, aqui ele já vai trazer o quê? Obrigações específicas para o MEC e, claro, para as universidades públicas, as universidades brasileiras aí, né? Primeira coisa que deverá ser promovida, né? A adoção em todos os níveis de ensino, ok? De um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito. Então, está obrigando aí o Ministério da Educação e as universidades também, através de convênio, a adoção desse currículo interdisciplinar de segurança no trânsito. Segurança no trânsito. O examinador, se quiser cobrar essa questão de prova, ele vai trocar essa palavrinha aqui, ó, segurança de trânsito, por outra. 2. Adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas, de formação para o magistério e o treinamento de professores multiplicadores, né? 3. Criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito. E, finalmente, a última obrigação, elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito com vistas à integração universidade-sociedade na área de trânsito. Ou seja, uma tentativa clara aqui do legislador, e você envolver também o setor educacional nesse produto, o trânsito. Bacana, né? Então tá aí para vocês aí essa obrigatoriedade. Ah, professor, esse cara aqui não cai em concurso, não cai? Vem comigo. Detran, Espírito Santo, 2010, CESP, cargo de analista. Cabe ao Ministério da Educação, ok? Diretamente ou mediante convênio, ok? Promover a adoção de conteúdos referentes à educação para o trânsito nas escolas de formação de magistério, bem como treinamento de professores e outros agentes, seguindo proposta do CONTRAN e do CRBU. Né? Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso site Lá Concursos, com a intenção das pessoas, nossos futuros alunos, conhecer a nossa metodologia e conhecer, claro, a qualidade do nosso curso. Você quer fazer esse nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, curso bastante enxuto, um curso que eu tenho certeza absoluta, se você estudar pelo nosso material, no nosso material irá constar 100% de sua prova. Pode ter certeza disso. Sabe quanto que está o investimento? Parcela única de apenas, olha aí, R$ 149,90. Vai lá, investe lá um pouco no seu conteúdo. Eu sei que aqui na internet, no YouTube, é de graça, tudo bem, a gente coloca esse vídeo aí sem problema nenhum, mas quer estudar, quer ter uma coordenação, vem fazer parte do nosso Personal Coach, que eu estudo em regime de metas. Aqui não são todas as aulas, não, lá tem outras aulas importantíssimas. Tudo bem? Então venha estudar com a gente, tem um link de matrícula aqui,
Qualquer coisa, você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento. Eu espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.